Olá, eu sou Maurício Vilar, diretor de comunicação do Sindiguarda São Paulo. Estamos começando mais este programa Fique por Dentro. Mas você que está nos assistindo, espere que o nosso presidente Márcio tem um recado para você. É isso aí, Vilar. O recado é para você que ainda não está inscrito no canal do Cindy Guardas SP no YouTube. Não perca a oportunidade. Clique agora e inscreva-se. Aproveita e já ative o sininho de notificações para receber o Fique por Dentro na palma da sua mão. Curta, comente, compartilhe e participe. Márcio, nesse bloco aqui, nós vamos falar de um problema que está acontecendo aqui na nossa Guarda Civil Metropolitana, mas não é só na nossa guarda, na verdade, né? Sim, É um problema burocrático com relação ao porte de armas, né? sim. E nós estamos tentando resolver isso junto com o comando, né? Aquilo que é possível, que o próprio comando já falou, olha, nossa parte aqui burocrática já foi feita, Sim. né? Tá faltando só lá alguma coisa lá de Brasília lá para resolver o problema, né? Isso. Isso extrapolou aqui a guarda, foi ali para as emissoras de televisão, né? Tinha uma visita da Globo aqui, né? Mas você deu uma entrevista para eles, né? Justamente, Vilar, o repórter Wallace Lara, né, da Rede Globo, Sim. visitou a sede de Cindy Guardas. Ele queria maiores informações sobre esse problema da emissão e renovação de portes de arma, né? Sim. Nós explicamos para ele que o problema não é da instituição Guarda Civil Metropolitana, sim um problema da Polícia Federal, que inclusive não é só de São Paulo também, em outros estados está tendo o mesmo problema, né? Sim. Me parece, Vilar, que saiu o decreto 11.615 e a portaria da Polícia Federal lá, aquela instrução normativa, ela é anterior ao decreto. Sim. E na instrução normativa, ela menciona o decreto anterior. Então eles estão achando que tem incompatibilidade. Tá conflitando, né? né? É. Inclusive, provavelmente esse decreto já está revogado, né? Ou Isso. pelo menos parte dele, Isso, né? está parcialmente revogado. Isso. E aí eles aguardam que o Ministério da Justiça ou a própria Delegacia-Geral de Polícia Federal emita uma nova portaria lá, que é a instrução normativa e tal, né? Para colocar nos moldes do novo decreto, do 11.615. Por uma questão bem simples, né, Márcio? A Polícia Federal tem que agir dentro da lei. Isso. Assim como a Guarda tem que agir dentro da lei, a Polícia Civil tem que agir dentro da lei, a PRF tem que agir dentro da lei, ou seja, as polícias têm que agir dentro da lei, né? Isso. E aí quando você está ali em conflito, né? Como é que eu faço agora? Porque eu tenho isso aqui, essa é a ferramenta aqui, para cumprir com a minha missão de fornecimento, né, dos portes, ou do convênio que transfere a responsabilidade da emissão dos portes para as guardas, o cara fica amarrado ali mesmo, né? Isso, e assim, o decreto eles são um pouco confuso de atribuições, de Sim. de quem faz, quem acontece e tal, e os delegados de polícia são todos estudados, né? Sim. Então, cada delegado de polícia lá da sua superintendência regional começa a fazer questionamento para o delegado geral lá, perguntando, e isso, como que faz? Isso, como que faz? Como que faz? Começa a travar o Sim. negócio, né? E de São Paulo não foi diferente. O delegado da superintendência regional fez um questionamento, Bahia fez o questionamento e tal, e parece que centralizou em Brasília a resolver isso, né, ô Vilar? Tudo isso foi explicado ao repórter Wallace Lara, o que me estranhou, assim, bastante, Vilar. A pergunta que ele falou assim, na verdade não me estranhou, mas deu uma repercussão, foi porque ele perguntou por que o guarda não pode ir desarmado Sim. pra rua, né? A gente explicou pra ele, olha, a Guarda Civil que foi criada desarmada, que tem essa cultura, o policial ele não vai correr risco de estar desarmado, porque, né, o bandido não vê ele como, né, alguém que possa prendê-lo, né? Tanto o cidadão dessa localidade quanto o bandido dessa localidade, Sim. eles têm ideia clara do alcance da guarda, né? Sim. O criminoso, ele olha pro guarda civil daquela cidade desarmada, ele não vê aquilo lá como um oponente ou como um risco Sim. à sua liberdade, né, à sua atuação criminosa. Na cidade de São Paulo, a Guarda Civil sempre foi armada desde 1986. Exatamente. Então, quando o criminoso se depara com um policial da Guarda Civil Metropolitana, ele sabe que ali ele pode ser preso a qualquer momento. Exatamente. Né? A ação delituosa dele se encerra na presença do policial. Exatamente. Só que se o policial estiver desarmado, o policial está em risco. Com certeza. E aí foi explicado isso pro repórter, dizendo assim, olha, se o comando da guarda coloca um camarada desarmado na rua, o próprio sindicato vai bater. O sindicato não vai aceitar uma coisa dessa porque é penetração, colocando em risco a vida do Isso não policial. vai acontecer nesse momento justamente por quê? Porque nós atingimos, né, aquilo que nós buscamos durante anos, né? Que é ter os nossos à frente. Ou Sim. seja, o comandante da Guarda Civil Metropolitana hoje é um guarda de carreira. Sim. Né? Então, a secretária Elza já não está mais, né? já se afastou da secretaria, mas
o Fagotti acompanhou toda essa trajetória. Sim. Então ele sabe a importância que é o guarda estar com todos os seus equipamentos de proteção. Seja ele o colete, seja ele a arma, seja ele a tonfa, Sim. seja ele a pistola de eletrochoque. São os instrumentos de defesa do policial. Exatamente. E tudo isso foi esclarecido ao repórter da Globo. A Globo soltou a matéria no ar, mas omitiu a parte da entrevista com o Cid Guardas. Sim. A gente até entende que isso é normal, eles fazem isso direto. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Não é nenhuma novidade pra gente, né? Eles vêm aqui, gravam Sim. uma entrevista de 30 minutos, joga 15 segundos, às vezes nem joga e tal, porque assim, a impressão que dá é que a emissora quer atingir um objetivo. Se a entrevista não atinge o objetivo, eles simplesmente não colocam no ar, faz a edição e para isso, né? Mas pra gente, o que importa é posicionar, Sim. né? Posicionar. Se o erro fosse da Guarda Civil Metropolitana, pode ter certeza que nós Nós posicionaríamos. estaríamos cobrando. É, Com falaria assim, certeza. ó, o erro é da Guarda Civil Metropolitana, ou é da ICMSU, Sim. ou é da Prefeitura. Mas não, né? Como é o caso, por exemplo, a gente vai tratar aqui blocos à frente aí, que é o caso do serviço noturno. O erro é da Prefeitura, e a gente posiciona e tal. Exatamente. Mas não, ali é um caso que o erro é de fora, causa um transtorno danado, um embaraço danado. O policial novo tá formado e não tem o porte de arma para atuar e ele quer atuar. Sim. E o policial mais antigo precisa renovar o porte, fica com porte restrito, não faz a DEAC, daqui a pouco perde a periculosidade. E assim, o transtorno é imenso, né? E até pro cidadão. Não interessa a Né? ninguém. Exatamente. Não interessa a O ninguém. cidadão que precisa do policial na rua não tem o policial na rua justamente por causa da restrição ao porte de arma. Sim. Mas assim, não é um problema que a gente resolva no comando da guarda nem na ICMSU, né, Vilar? Infelizmente, né? É. Mas nós vamos resolver. Sim, se Deus quiser. A gente já passou por isso no passado. Sim. Lá no final do ano passado, lá represou lá mais de 3 mil portes lá para vencer. A gente buscou solução, conseguimos solução. Eu acredito que isso também vai ser superado logo, logo. É isso aí. Bom, Vilar, nesse bloco nós vamos falar sobre um pouco do bloco Consciência Política, que rodou no último programa, né? Sim. Foi um dos programas mais assistidos, a gente vê que foi bastante comentado também e tal, Sim. né? Do nosso canal do YouTube. Assim, uma coisa que eu quero pontuar, seja na plataforma do YouTube, seja no WhatsApp, Instagram e tal, a gente não pode aceitar desrespeito, né, Vilar? Nenhum. A- Hipótese alguma. O né? debate é salutar. Com O certeza. debate é salutar, opinar é salutar, Sim. né? Comentar é salutar. Agora, desrespeito, sabe por quê? Tem um ser humano aqui atrás, tem um ser humano ali, meu companheiro do lado, tem seres humanos aqui gravando o programa. E assim, a gente trata as pessoas com respeito, a gente minimamente que a gente quer de volta é o respeito, né, Vilar? Exatamente, né? E outro, né? Nós somos todos guardas civis metropolitanos. Sim. Qual é a imagem que nós vamos transmitir? Que nós somos um bando de maluco aqui, de gente que não tem o mínimo respeito, educação, né? Então, é triste, né? É triste. Mas queria trazer aqui, até o próprio nome do bloco, né? O convite que nós fizemos para o prefeito Ricardo Nunes. Isso. Nós fizemos esse convite lá no final do ano passado. Dezembro, eu acho, né? Então, em dezembro do ano passado. Né? Eu e o Rafael. Rafael, você não está vendo, mas ele está ali, né? Aham. Então, trouxe uma água para mim. Obrigado, Rafael. Então, e assim, nós fomos lá, protocolamos o convite, né? O ofício do Sindiguardas convidando. Você vai ver aqui na tela, você que está assistindo aí em casa, né? Nós tomamos um cuidado, inclusive, de não sermos assim restritivos com o prefeito. Sim. Dizendo, não, vem aqui só na quinta-feira, dia tal. Não. Não. Né? Falou, olha, nós sabemos da agenda do prefeito. Né? Imagina só, ele mesmo fala em alguns eventos. É como se você tivesse sendo o presidente de um país, porque a população de São Paulo é maior que a de Portugal. Né? Então você imagina a complexidade de um país, é uma complexidade. A cidade de São Paulo é uma complexidade imensa, né? Então nós colocamos aberto, ou seja, o senhor quer vir aqui gravar com a gente? Pode ser em outro lugar, não tem problema nenhum. Marca o horário e nós vamos nos agendar para que, assim, as mesmas perguntas que foram feitas aos outros pré-candidatos seja feito também, né, para ele, né? Ou seja, o convite foi feito, né, Marcelo? Justamente. E deixar claro, né, Vilar, que antes do candidato Boulos, nós recebemos aqui a Marina Helena, recebemos o Kim Kataguiri, já na condição de pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, e segue uma linha de política de entrevistas que nós começamos em 2020, né? Exatamente. No meio da pandemia, a gente começou a entrevistar aqui os candidatos, a Prefeitura. Márcio França, Celso Russomano, o próprio Guilherme Boulos, né, que foi pro segundo turno. Orlando Silva.
o Orlando Silva, o Tato, Isso. né? Deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que O só- vice do Levi Fidelix. Eu não lembro o nome dele. então, mas nós só fizemos programação dos titulares, né? Sim, sim. Tanto que no começo veio o vice do Russomano, Sim, a gente não divulgou, porque assim, né? Se tá vindo aqui o candidato, por que vai vir o vice, né? sim. Mas aí depois o Russomano veio, né? Na sequência lá ele veio. Acho que isso assim, vamos chamar assim, dos que estavam ali no Hit Parade, não veio o Bruno Covas e não veio a Joyce, Sim. né? Mas os convites foram feitos, né? Então, Sim, para todos. É. Inclusive, os convites, eles anexos aos convites, a gente manda as próprias perguntas, que são pautas da categoria. Exatamente. Então, o Ricardo Nunes, por exemplo, recebeu todas as perguntas que foram enviadas ao Boulos, a Marina, ao Kim Kataguiri. Do Kim, né? Porque o que a gente tinha ouvido foi o Kim Kataguiri e a Marina. Sim, Então. assim. E nós reiteramos o convite, né, Vilar? De toda maneira, antes mesmo da gravação com o Boulos, nós reiteramos o convite. Eu vou pedir para colocar aqui na tela o e-mail que foi enviado à Assessoria de Relações do Trabalho da Prefeitura, um órgão da Secretaria de Gestão, que tem acesso direto ao prefeito, pedindo para que o prefeito seja reiteradamente convidado nos mesmos moldes, né? Fica a seu critério definir a data, fica a seu critério definir o horário. Se quiser gravar em outro local, a gente se programa para gravar, né? Exatamente. Para que a gente faça a entrevista. É muito interessante para a categoria profissional que o Ricardo Nunes compareça e responda as perguntas, que são todas de interesse da Guarda Civil Metropolitana, né? É importante falar isso porque virou um debate assim que fugiu do conteúdo objetivo político, né? Não, e do objetivo. Que é trazer aqui os candidatos e que eles transmitam para a categoria a visão deles. Se é bom, se é ruim, quem vai decidir é a categoria. Exatamente. A categoria fala, não, esse cara, eu acho que ele é bom ser prefeito. Não, esse cara, eu não acho que é bom ser prefeito. A categoria que vai decidir. Até como eleitorado, né? Não vou nem dizer assim, como categoria propriamente dita, mas o eleitorado, o cidadão que está lá dentro do uniforme, né? Eu falo isso, Vilar, porque no sábado foi um dia bastante difícil, sabe? Eu recebi centenas de mensagens e tal. Sabe aquela síndrome de matar o mensageiro? O rei manda uma mensagem pro outro reino, o outro reino não gosta da mensagem, mata o mensageiro. Corta a cabeça do mensageiro. Então, eu estava ali na condição de entrevistador. Não me compete fazer direcionamento da opinião do candidato. Compete fazer as perguntas, né? E, aliás, as perguntas que são interessantes para a categoria. Exatamente. Era importante que eu perguntasse ao candidato sobre armas. Exatamente. Porque a fala do candidato lá fora é uma coisa, a fala do candidato aqui dentro é outra, né? Até porque, Márcio, não muito distante, nós tivemos uma troca do governo federal. Tá claro para qualquer pessoa. O governo que saiu era armamentista, o governo que entrou, desarmamentista. São políticas, né, de escolha ali, o cara tá eleito, ponto, acabou, não vou entrar aqui na celeuma de eleição, de não eleição. O cara tá eleito e a política é essa. E qual era a preocupação de todas as guardas? Como é que nós ficamos agora? Isso. Porque nós adquirimos equipamentos necessários para a nossa função e eles vão ser tirados de nós agora? Justamente. O governo federal falou, não, vai continuar. Ele ouviu quem? Ouviu a categoria. Exatamente. A categoria de guardas municipais foi lá, através da FENAGuardas, né? Discutiu na época com o ministro o Flávio Dino, né? E assim, permaneceu. O decreto de armas permaneceu. Até melhorou. Sim. Porque assim, aquilo que, entre aspas, nós tínhamos com os registros de armas particulares, só fazendo um parênteses aqui, né? Para as pessoas entenderem. Tinha estendido ali, né, a validade. Agora a validade é indeterminada enquanto você estiver na guarda. Fora isso, a gente tinha acesso às armas que o cidadão tinha. Sim. Agora não, agora a gente tem acesso a armas restritas que o cidadão não tem acesso. Exatamente. Então, realmente, foi uma construção, né? Chegamos a um patamar. Mas é importante fazer a pergunta ao candidato. Foi feita a pergunta ao candidato, como, aliás, será feita também aos próximos candidatos. Acho que o Pablo Marçal, acho o nome do menino que deve se candidatar aí. Kelmo. Ele, mais se ele for candidato, nós vamos fazer o convite, ele vai vir aqui, as perguntas serão as mesmas e tal. E o candidato deu a resposta dele. Eu vou fazer não a resposta do sindicato, né? Fazer um parênteses aqui, né? Nós convidamos também a Tabata. Sim. Né? Havia previsão dela vir, ela não veio aqui por algum motivo de agenda, né? Não remarcou a data, né? Então, ou seja, mas também está aberto aí para a Tabata, né? Nós mandamos lá o ofício para o e-mail do gabinete lá de deputada federal, que ela é no momento, né? Então, se ela quiser comparecer aqui ao Sindiguarda também, nós vamos ouvi-la também. Justamente. Né? Para que todos aqueles que pretendem ser prefeitos de São Paulo expliquem não só para a Guarda Civil Metropolitana, porque a partir daqui do Fique por Dentro, né, as emissoras de televisão, né, o
outros canais de rede social utilizam-se dessas informações aqui, né? Como eu até coloquei aí, né? Teve um canal que o Ricardo Nunes foi dar entrevista, a pessoa lá fez um videozinho, né? Eu vou ver, eu não vou falar que vai estar aqui, né? Depois tem que ver com a produção se pode ou não, né? Então, e aí, a pessoa usou um vídeo nosso. Uhum. Tava lá, foi o Sim. dia da entrega das motocicletas. Sim. Né? Então, ou seja, é referência. Sim. Né? Porque assim, aquela pessoa pegou aquele vídeo das nossas redes sociais. Né? Então, ou seja, quando a gente fala aqui no Fique Por Dentro, aqui no YouTube, que é a principal rede aqui do Sindiguardas, isso ecoa. E isso faz com que melhore o debate sobre a Guarda Civil Metropolitana. Que é o né? nosso objetivo. Que é o nosso objetivo. Né? Que ela fique cada vez mais forte, cada vez mais valorizada, né? Cada vez mais melhor equipada. Né? Esse é o objetivo. Simples, né? E foi feita a pergunta ao candidato, o candidato colocou a posição dele. Nós deixamos claro ao candidato que a questão de compra de fuzil ou carabina não é uma política de governo, e sim uma necessidade institucional, né? Sem dúvida. Quem demandou esse tipo de armamento foi o comando da Guarda, que falou, eu preciso dessas armas, né? Sim. Não é político A, B ou C, sim o comando da Guarda É o institucional. técnico. Exatamente, é o técnico. né? A instituição Guarda Civil Metropolitana precisa do material, por isso ela pediu. Da mesma forma que se fosse o bolo do prefeito, o comando da Guarda teria pedido da mesma forma, porque precisa do material, Sim. né? Então não é uma questão assim de governo que quer ou governo que não quer, e sim instituição que precisa, instituição que não precisa, né? Sim. Deixando isso claro, por quê? Porque a resposta do candidato, ela pode ser favorável à demanda trazida pelo sindicato ou desfavorável à demanda trazida pelo sindicato. Sim. O que a gente precisa é extrair a verdade. Sim. Extraiu a verdade, você que está assistindo toma a sua decisão. Voto nesse camarada? Não voto nesse camarada. Né? Apoio esse camarada? Não apoio esse camarada. É ponto assim. Então, e assim, fazendo uma análise de política, né? Aqueles caras que são franco-atiradores, que às vezes o cara não quer nem ser prefeito. Uhum. Ele tá se lançando ali porque ele quer ter uma visualização, né? E de repente sair a deputado federal, senador, sei lá o que a pessoa vai fazer depois, né? Vai falar sim pra tudo, né? Exatamente. Guarda pode ganhar R$1 milhão? Sim. Sim, concordo plenamente. Vamos dar Ferrari pros guardas? Sim. Sim. Né? Então ele vai falar sim pra tudo. É. O cara que tem a previsão de governar, ele tem que tomar um pouco de cuidado. Sim. Porque se ele falar que ele vai dar um salário de R$1 milhão, se ele ganhar, nós vamos cobrar. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, nem eu nem você, dá 500 conto. Né? E tá gravado, Tava né? bom, né? E tá Então, gravado. Inclusive, no dia da gravação do programa, algum repórter aqui, acho que da CNN ou da Jovem Pan, perguntou sobre o Datena, falou que talvez o Datena seja candidato. Sim. Se for candidato, faremos o convite também Com certeza. ao apresentador Datena para que venha à sede do Sindiguardas. De toda forma, o Bloco Consciência Política, ele tem um objetivo. Consciência política. Sim. A gente não tem objetivo de apoiar, nem desapoiar, abonar, nem desabonar ninguém. Aliás, a lei eleitoral proíbe o sindicato de apoiar candidato. Sim. Né? Nós temos 30 diretores, cada diretor tem sua opinião. Não sou eu, vou repetir isso, não sou eu que vou tirar o direito de opinar de ninguém. Exatamente. Né? Cada diretor tem sua liberdade e tal, não sou eu que vou restringir liberdade. Agora, a entidade sindical não vai apoiar nem A, nem B, nem C, nem D. Mas nós vamos ouvir todo mundo que queira falar a nossa categoria. Porque as perguntas são direcionadas para a categoria. Né? É a categoria que tem essas necessidades. Né? Eu vou colocar aqui como exemplo aqui o próprio uso de armas. Né? A nossa categoria tem uma demanda crescente. Né? O candidato pretende fazer isso ou não? Não, é normal. Todo candidato vai ter essa pergunta. Né? E para aquele colega que ficou, sei lá, mal-humorado, chateado e tal, cara, você tem aqui à sua frente um colega de profissão. Porque até alguns dias atrás eu estava lá em São Miguel Paulista, estava na casa de mediação, estava aqui no centro de São Paulo e ainda estou. Converse como se eu estivesse conversando com um colega. Não adianta você vir tacar pedra em mim como se eu fosse seu inimigo, porque eu não sou. Não né? vai resolver nada. Não sou. E assim, a minha opinião é totalmente divergente em alguns pontos, totalmente coincidente em outros pontos. E, vida que segue, né? Exatamente. Se a gente fosse todo mundo igual, era, sei lá, não tinha necessidade de ter, né, sequer humanidade. Então tem que ter as diferenças mesmo. E a gente tem que saber se relacionar com as diferenças. Né? E acima de tudo, respeito. Respeito, educação. Eu prezo muito pelo respeito, pela educação, né? A gente, conversando com o comandante da Guarda Civil, a gente respeita ele, trata com ele educação, voz em tom, né?
normal e tal, e quando a gente encontra o terceira classe lá na rua, a gente trata da mesma forma. Exatamente. Porque o respeito cabe para todos, né? E não é só para autoridades e tal. De qualquer forma, consciência política, meu amigo. É isso aí. Neste bloco aqui, nós vamos falar de uma medida que está sendo tomada pela Prefeitura de São Paulo, né? Que é instituir assim, a possibilidade de ter os servidores terem acesso a um plano odontológico de uma maneira assim, como é que fala? Corporativa, né? Sim. Então, e houve até publicação disso, né, Marcelo? Exatamente, Vilar. Nós falamos, inclusive, foi uma das perguntas que a gente fez lá no bloco anterior, no programa anterior, e um colega fez um comentário lá, né? Como que é esse plano odontológico e tal? Nós já trouxemos em programas anteriores esse plano de assistência odontológica que a prefeitura aprovou por lei no ano passado, depois saiu o decreto e agora está em andamento o chamamento público para credenciar as empresas. Como que funciona? O município de São Paulo ele vai pagar o plano odontológico aos servidores do município de São Paulo, até o valor de R$ 30. Sim. Então, vamos supor, você quer comprar um plano odontológico lá que custa 100, você paga 70, o município paga 30. Sim. Se o plano custar 30, aí o município vai pagar integral esse plano odontológico, né? Nós estamos na fase de credenciamento. No dia 3 de março, a prefeitura soltou o edital de credenciamento, falando lá quais são as diretrizes para as empresas, né, as operadoras de saúde odontológica, e fala lá, inclusive, qual o rol de procedimentos que são cobertos, né? Que tem que ter, no mínimo, aqueles procedimentos lá, né? E o prazo é de 60 dias. Então, até o dia 3 de maio, deve credenciar lá um montão de empresas. Eu acredito que todas as grandes empresas devem se credenciar no município de São Paulo, Sim, com vão certeza. ofertar o plano, e aí o servidor, como é que vai funcionar? Depois dessa fase de credenciamento, a próxima fase é o seguinte: as secretarias ou a própria gestão deve soltar uma portaria instruindo como você vai fazer a adesão ao seu plano odontológico. Sim. E aí você, vamos supor, habilitou lá 6 operadoras. Você escolhe dessas operadoras qual que é a melhor para você e você vai lá. Se a operadora for até R$ 30, a prefeitura vai pagar tudo. Se a operadora falar assim, não, meu plano é 50, a prefeitura paga 30, você paga 20, tá Sim. certo? Então ela vai abrir isso aí. É importante dizer, Vilar, que dada essa oferta do município de São Paulo, nós tínhamos um contato aqui no Sindiguardas com a Dentaúnia, uma operadora de odontologia, Sim. e nós vimos assim, que não era necessário renovar Sim. o contrato, porque se o município vai pagar para o guarda, não tem por que o guarda pagar um plano de saúde odontológico à parte, né? Exatamente. Contudo, o plano da prefeitura não paga para os dependentes. Então, eu acredito até que vai rolar uma vendinha casada aí por parte de algumas operadoras, que elas vão Sim. oferecer um preço pelo município e outro preço para os dependentes. Sim. De todo modo, como a gente ainda tem aí o Notre Dame, que é o Notre Dame é uma operadora de saúde, e ele tem uma fusão com a Rapvida, que é uma operadora de odontologia, nós vamos abrir a possibilidade de aderir ao plano odontológico da Rapvida, né? Aí por quê? Porque, vamos supor, o guarda colocou lá, a prefeitura está pagando o seu plano odontológico, só que você quer manter lá toda a família no plano odontológico e na prefeitura lá ficou inviável, lá, a operadora de lá ficou inviável. Você pode contratar aqui, né, e colocar os seus dependentes num valor que vai ficar mais acessível, né? Aí a gente vai aproveitar o próprio contrato da Notre Dame para fazer essa extensão aí para o plano odontológico, já que é tudo uma empresa só, né? Sim. Intermédica, Notre Dame, Rapvida, fundiu lá, é uma coisa só. Quando que vai ser o decreto é 63.103, Vilar? O decreto da prefeitura que trata desse plano assistencial odontológico é 63.103. Quando que vai ocorrer de fato? Olha, acredito que em maio já deve estar chegando aí nas unidades aí o encarte, a orientação de como fazer a adesão ao plano odontológico. Quem vai poder aderir? Os servidores da ativa do município de São Paulo, né? Eu não tenho certeza se os servidores inativos poderão aderir, porque pelo menos no chamamento, no edital de chamamento não está claro. Sim. Mas pode ser que no decreto, depois eu dou uma estudadinha, eu posso até trazer essa informação. Mas os servidores da ativa seguramente poderão aderir. É mais um benefício, né, Vilar? Com certeza, né? Está sendo disponibilizado, né, pelo executivo, né, pela prefeitura. Obviamente que nós estamos aqui discutindo algo que ainda vai precisar de algum tipo de regulamentação, né? Não está 100% claro ainda, né? Mas o fato é que o seu Sindiguarda está trazendo informação para você, né? E assim,
Da mesma forma que nós pensamos, tanto o plano de saúde quanto o odontológico, para melhor atender os policiais da guarda, nós temos que olhar para esse momento e falar, não, essa aqui você está disponibilizando, é uma boa oferta para os Sim. policiais, lá é melhor para você, mas você pode ter, como você bem colocou aqui, né, os seus familiares atendidos por aqui, né, se Pelo lá não Hapvida. puder, Aham. enfim, né, como é que vai ser feita essa regulamentação. Acho que o importante, né, para o policial é saber que bom que a prefeitura está contratando, Aham. né, alguma coisa de bem para você, e que o seu sindicato está aqui para te informar, e se porventura lá não for possível atender uma necessidade sua A, B ou C, nós vamos procurar encontrar aqui né, uma ferramenta que te atenda da melhor maneira, né? Exatamente, são esses os termos. É isso aí. Neste bloco aqui, Marchô, nós vamos tratar de um assunto que nós já discutimos várias vezes aqui no Fique por Dentro, né? Nós trouxemos as informações, às vezes nós éramos cobrados aqui, tanto aqui nas redes sociais quanto na rua pelos policiais, gratificação de serviço noturno. Está calculado errado, está calculado certo, o que está acontecendo? Como nós sempre dissemos, está sendo calculado errado. Isso. Desde lá dos primórdios, lá da implantação do subsídio. Lembrando você, policial, que quem faz jus a essa gratificação são os policiais da guarda que fizeram a opção pelo subsídio. Isso. Se você, assim como eu, ainda está lá no vencimento, você não faz jus a essa gratificação. É isso aí, Vilar. O subsídio é de junho de 2022, lá para outubro de 2022 começou a pagar, né, o valor já na nova regra de subsídio, e nós percebemos logo nos primeiros olerites que a gratificação de serviço noturno estava menor do que deveria ser. Sim. E a gente falou, mas por que está menor? Será que o guarda faltou, não trabalhou todos os períodos e tal? E nós pedimos esclarecimento. E aí a gente chegou a uma resposta de que a prefeitura utiliza o divisor 240. 240, cara? A nossa jornada é J40. Para dar 240, o mês tinha que ter 6 semanas. Sim. Eu não conheço um mês que tenha 6 semanas, né? No máximo aí 4,5, né? Sim. 6 semanas não, 240, que conta maluca é essa, né? E aí nós notificamos a SMSU, a gestão também, e pedimos assim, olha, corrige o divisor, porque o guarda trabalha 180 horas. Algum mês ou outro ele vai trabalhar 192 e outros meses ele vai trabalhar 168, mas a média é 180 horas. Sim. Corrige o divisor, né? E aí a gestão se movimentou lá, fez uma minuta de decreto. Em dezembro de 2022 a minuta de decreto estava pronta. Esse decreto está parado até hoje. Alguém sentou em cima, esqueceu e tal. Foi bom, não vamos aguardar a boa vontade e o bom humor da Prefeitura de São Paulo. Sim. Nós passamos a chamar os colegas que trabalham à noite e ingressar com diversas ações para corrigir o cálculo lá e receber o valor atrasado que já estava sendo pago errado, né? Sim. Mais de 20 colegas ingressaram, trouxeram os documentos, ingressaram com essa ação e agora começam a sair as sentenças, né? Sim. Já saímos 2 sentenças favoráveis. O que o juiz do TJ entende, ô Vilar? Eles aplicam uma súmula do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, dizendo o seguinte: quando a jornada do servidor é inferior a 220 é a base de cálculo do RGPS, Sim. Regime Geral. Quando a jornada do servidor é inferior a 220, se aplica a jornada do servidor. Quando a jornada é superior a 220, se aplica 220. Sim. Ou seja, de toda forma, 240 está errado. Exatamente. Né? E eles também pegam aí precedentes do Tribunal de Justiça dizendo que o Tribunal de Justiça já decidiu que o valor correto é 180 e não 220 nem 240, né? Bom, e agora, Márcio? Essas sentenças, elas valem para o colega que está o nome dele lá na sentença, lá, né? Para o colega que entrou com uma ação. Não é uma ação coletiva, é uma ação individual. Até mesmo porque para fazer coletiva ia dar um trabalho danado fazer o cálculo, né? Para fazer de um já dá um trabalho danado, porque você tem que pegar FFI, mais olerite e tal. Por exemplo, assim, eu não vou contar porque eu sou do vencimento, né? Mas vamos dizer que fosse do subsídio. Pô, trabalhei à noite e de dia. Como é que faz essa conta aí? Então, olha a maluquice, né? É pela FFI e dá um trabalho danado. Eu falo porque eu acompanho os meninos do jurídico aqui. Tem que ser individual mesmo, né? Arrancando os cabelos para fazer, pega a FFI e vai lá e aponta dia por dia. E hora por hora, porque não é pago o dia cheio, e sim hora por hora, né? E a minha hora. Exatamente. A minha hora é diferente da sua. Tem colega que ele pega o horário de estudante, então ele não sai às 6 e sai às 5. Sim. Tem que decrescer 1 hora. Sim. Tem colega que passou mal, foi embora às 3 horas da manhã, tem que decrescer às 3 horas. Exatamente. É somente o momento que está lá das 22 às 6.
Então são ações individuais. Para esses colegas, já vai valer o direito a partir do momento que iniciar lá o cumprimento de sentença. Se a prefeitura não recorrer, deve começar logo. Se a prefeitura recorrer, tem que esperar mais algum tempinho aí até o Tribunal de Justiça julgar em segunda instância. Para você que trabalha à noite e não ingressou com a ação ainda, quer ingressar com a ação, procura o nosso departamento jurídico. O que você vai precisar? Basicamente, das FFIs dos meses que você trabalhou à noite. Eu trabalhei à noite tal mês, tal mês, tal mês. Traz as FFIs, traz o lerite do mesmo mês, que é para comprovar que o valor está errado. Sim. Documento pessoal, procuração, declaração que os meninos aqui do jurídico te entregam, né? E a gente tem um outro problema, Vilar, que é do serviço noturno, que é o tal do ordinariamente... o servidor tem que estar escalado ordinariamente no serviço noturno. Veja bem, a lei fala realmente que para fazer jus à gratificação, o servidor tem que estar escalado ordinariamente. Mas ordinariamente não significa repetitivamente e nem reiteradamente. Sim. Ordinário é aquilo que não é extraordinário. Então, a escala extraordinária à noite não é pago o serviço noturno. Sim. A escala ordinária à noite é pago o serviço noturno. Qual que é a escala ordinária? É o seu serviço. É o serviço ordinário. O que é extraordinário? É a DEAC. Sim. Que já é paga à parte por uma outra lei. Exatamente. Né? A DEAC é extraordinária. O que é extraordinário? É você trabalhar das 6 às 18 e você pega uma ocorrência e passa do horário... Extraordinariamente você invadiu aquele horário, Isso, né? chega lá até 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, tal. Isso é extraordinário, porque a sua escala ordinária era das 6 às 18. Sim. Agora, quando a sua escala ordinária é das 18 às 6, mesmo que seja um dia no mês, tem que fazer o apontamento. Sim. Tem que fazer o apontamento, tem que pagar, né? Só que aí o pessoal pega, o chefe da unidade fala assim, eu estou em dúvida. Em vez dele consultar um técnico, que a Secretaria Municipal de Segurança Urbana tem assessoria jurídica, Sim. um procurador do município. Em vez dele falar assim, olha, submeta ao procurador do município para que o procurador do município fale o que é ordinário e o que é o extraordinário, não, ele vai lá e consulta alguém da DRH. Aí alguém da DRH, não tem que pagar não. E tem um computador lá também, né? Ele não consegue calcular uma hora lá, né? Isso, Então o cara trabalhou na DEAC até às 7, ele não consegue calcular que até às 6 ele vai pagar uma coisa e das 6 às 7 é outra. Isso. Né? Esse computador tem um problema, né? É sério esse problema. Né? Aí consulta a pessoa errada não tem, assim, formação técnica para dar informação, e aí vai lá e fala o que ela pensa, o que ela acha que tem que ser, e aí a pessoa começa a aplicar o despacho errado, só que não é um despacho por escrito, é um despacho por telefone, fala e tal, não se compromete com o negócio, né? Mas para você, chefe de unidade, o que é ordinário? É aquilo que não é extraordinário. O que é extraordinário? A DEAC é extraordinária, a ocorrência é extraordinária. Se você escalou o servidor das 18 às 7, é ordinário. 18 às 6, 19 às 7, é ordinário, é escala. Escalou, tem que pagar. Sim. É só fazer o apontamento. Se você fizer o apontamento, ninguém vai questionar. Por que ninguém vai questionar? Porque é escala ordinária. E veja bem, né? Aquele pessoalzinho lá que estava passando uma hora, entrando uma hora no serviço noturno, né? Para cumprir alguma necessidade da instituição. 11 às 23. Foi até às 22. Não quer pagar? Escala até às 22. Qual o problema? Ou paga uma hora também, que é possível. Não, o computador não consegue calcular, ele tem problema. Entendi, é verdade. O sisteminha lá... Não calcula, não. O 2 mais 2 dele lá tem um defeitinho lá. Se fosse então escala até às 22. Mas eu preciso até às 23. Então, pague o que é devido ao servidor. Ou acaba com o horário maluco das 11h23. Bastante gente não gosta desse horário, mas assim, não sei por que mantém. Mas, o que não pode é você prejudicar o trabalhador, porque ou você entende o que não deveria entender, ou você não faz o que deveria fazer, ou o sistema não permite. Porque agora o juiz está dizendo, né? Sim. Tem que pagar. Trabalhou naquele horário, né? Assim, em síntese aqui, trabalhou naquele horário, você tem que receber. E quando a sentença transitar em julgado, aquele computadorzinho que não funciona vai ter que funcionar. Porque vai ter que se ajustar à decisão do juiz. Exatamente. Né? Vai ter feito um estrago nas contas da prefeitura, né? Sim. Porque tem lá, eu vi lá que tem uma fórmula de cálculo lá, quais são os índices que devem ser usados para correção, ou seja, não é só o dinheiro que era devido para aquele trabalhor. A mora vai ter que ser paga. Sim. Então isso vai onerar os cofres públicos. E se atrasa tem multa. Né? Tem que pagar. Exatamente. Né? Agora essa diferença, sai do bolso de quem? Sai meu, do seu. Sim, do contribuinte. Do contribuinte, você que está pagando. Então alguém erra lá e a conta vai sair do bolso do povo. Porque aquela operação que deveria ter ficado no preço normal lá atrás, vai ficar mais cara agora por causa da correção.
Exatamente. Terrível isso aí. Exatamente. Bom, o Departamento Jurídico do Sindiguardas SP está à disposição de quem trabalha à noite e deseja ingressar com questionamento judicial. E se tiver novas sentenças, novas novidades aí do Tribunal de Justiça, a gente traz aqui para informar o pessoal. Exatamente. Vilar, nesse bloco nós vamos falar sobre a norma técnica 006, né, de 2022. Não é tão nova assim, né? Sim, Embora nova do sim. ponto de vista da segurança pública, né? Sim. Aplicável a todos os integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, né? Então, inicialmente ela está sendo aplicada lá pela Polícia Rodoviária Federal, né? Então, ela seja a própria matéria, né, que os colegas vão ver aqui na tela aqui, fala do pioneirismo da Polícia Rodoviária Isso. Federal em aplicar esse teste de dirigibilidade aos veículos que são adquiridos para o policiamento na Polícia Rodoviária Federal, né? Mas a gente sabe que esse tipo de iniciativa, né, que está vindo do governo federal, né, ela auxilia muito as instituições. Por exemplo, houve a compra de beretas por parte do governo federal. Exato. E nós conseguimos aderir à ata e adquirir as pistolas beretas num preço fantástico, Exatamente. né? Ou seja, conseguiu trazer para a nossa instituição uma qualidade de equipamento elevadíssima, né? Que são armas que foram desenvolvidas para atender os requisitos do Exército dos Estados Unidos, né? De testes de tortura, durabilidade, né? E agora está disponível para o policial da Guarda Civil Metropolitana, graças a essa possibilidade do governo federal, né? Que adquiriu através de ata, né? Fez lá os testes que tinha que fazer e ficou disponível. A Senasp, ela editou lá essa norma técnica que você citou, né? Ela é 006 lá de 2022, né? Nós vamos colocar o link aqui na descrição. Exato. Ela é bastante completa, eu diria, né? Bastante completa, né? Inclusive, a gente estava dando uma olhada assim, até que superficial, para a gente poder fazer aqui, né, a conversa, e ela dá como é que tem que ser a pista de teste. Exato. Do veículo, muito, muito interessante, né? Lógico que a instituição precisa do espaço para fazer, né? Então, o tipo de piso, enfim, né? Mas é uma coisa bem interessante. E assim, numa das tabelas, nós vamos colocar aqui na tela também, né? Cita assim os órgãos que, em tese, vão ser beneficiados por esse princípio de observação, ou seja, de aquisição de viaturas. E entre lá os órgãos, nós temos lá os estratégicos, que compõem a lei do SUSP, né? Exatamente. A lei do SUSP, e os órgãos operacionais do Sistema Único de Segurança Pública, né? De 2022, essa lei, né? Essa norma técnica. Então tá a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, guardas municipais, né? Então tava lá, não precisou de nenhuma ação, de PIX, de nada. Exatamente. Já estava lá na portaria de 2022, lá da Senasp, né? Para exclusivamente, nós estamos falando aqui, dessa questão do tipo de viatura. Por que nós estamos falando disso? Isso. Né? Porque historicamente no Brasil, o que são as viaturas? São os veículos que estão vendendo aí no mercado, né? O município, o estado vai lá, adquire, leva para uma transformadora que põe lá um compartimento de preso, uma luz piscando em cima e umas faixas na lateral, né? Nas laterais do veículo, e pronto, pam, você já tem uma viatura. Exatamente. Diga-se de passagem, né? O terror do nosso diretor Carlão e de todos os nossos policiais da Guarda Civil Metropolitana, né? Num passado bem próximo da gente, a qual na gestão, não poderia deixar de frisar aqui, na gestão de coronéis, né, Vilar? Coronéis. Se estendeu um pouco mais pra frente, mas estendeu um pouquinho lá, mais, né? Foi eles que fizeram a compra, né? Foi Colocaram lá o Fiat Mobi, né? Que com certeza não passaria nesse teste, Não. mas eu também seria leviano, né? Não passou nem no Latin Cap, que é o teste de segurança, né? Exatamente, exatamente. Não foi aprovado lá. Mas, vamos pôr na tela aqui, vamos pôr na tela o Mobi aqui, né? Lembrar o Carlão do Mobi aqui. Para que nós nunca esqueçamos do nosso passado, né? Aquilo que nós não queremos. Só um relato aqui, Vilar, sobre essa questão, até para que não haja dúvidas, né? Então você tem essa norma técnica, né? Que ela é aplicado, como você já disse, né? Aos órgãos que compõem o SUT, nesse caso aí você citou os órgãos operacionais, né?
ele é auto-aplicável, né? Já que veio do governo federal, ele é auto-aplicável para os órgãos lá, né? Vamos dar um exemplo aqui. Polícia Federal, A Polícia Federal fez o teste no Trailblazer. Exato. Então o veículo Trailblazer, ele está dentro da... Se passou lá, se foi aprovado pela Polícia Rodoviária Federal, o veículo Trailblazer está dentro desse escopo, né, Exatamente. de atendimento dessa norma técnica, né? Isso. Então, mas assim, o que é importante a gente salientar aqui? Veja, lá no passado, lá muito longínquo, todas as polícias usavam um revólver .38 Special, né? Que é o nome do calibre lá, bonito pra caramba. É o 38, é o 38, né? O revólver. E ao longo do tempo, você vai tendo discussões técnicas, né? Daquelas pessoas que estudam, por exemplo, balística, né? Os instrutores de armamento de tiro, como nós temos aqui na nossa Guarda Civil Metropolitana, muito bem preparados, né? Os nossos instrutores, né? Com conhecimento vasto, inclusive até participam de campeonatos e ganham de outras forças de segurança. Exatamente. Né? Polícia Federal, Polícia Civil, Forças Armadas, já ganharam, né? Já tiveram essas participações, né? Então, ou seja, no assunto viatura, nós podemos dizer que isso é relativamente novo aqui no Brasil. Exatamente. Né? Então, ou seja, a portaria de 2022, né? Que vamos dizer assim, assim como foi o pioneirismo da PRF de implantar ela e começar a praticar, vou testar esse carro aqui, né? O pioneirismo da Senasp também naquela época, lá em 2022, de trazer essa norma até alguém teve lá que sentar, escrever, tem lá, né? Quando você estiver assistindo a sua casa, dá uma olhadinha lá, que são vários nomes lá, pessoas que estudaram e colocaram ali os pareceres para chegar naquele parâmetro mínimo de atendimento. Mas eu tenho só uma matéria assim, interessante aqui para a gente discutir, e justamente para a gente debater. É uma matéria da Quatro Rodas que fala de viaturas americanas. Sim. Né? Então, os Estados Unidos, lá em 1940, eles já tinham pacotes, né, de viatura. Então, ou seja, o veículo que era fornecido para a viatura não era igual o veículo fornecido para o cidadão comum. Exatamente. Ele tinha lá alguma alteração, né? É assim, você vai ver na tela aí, né, a matéria da Quatro Rodas, que fala do Dodge Pursuit, que é o Dodge de viatura, né? O Dodge modelo viatura. Ele, na verdade, ele é o quê? Ele é o RT. Isso. Ele é o Dodge Charger RT. Para a polícia chama Dodge Pursuit. Aí ele tem algumas coisas que o RT não tem. Com certeza. Obviamente que tem algumas coisas que tem no RT, não tem no Pursuit. Por exemplo, um tocador de alguma coisa, lá, um multimídia para você escutar música, alguma coisa, que não é interessante para a viatura. Exato. Aí ele vem lá com algum equipamento de comunicação necessário ao trabalho policial. Isso. Mas a suspensão é diferente. Sim. Né? Provavelmente a potência do motor é diferente. Com certeza. Então, ou seja, é isso que nós estamos discutindo aqui. Partes mecânicas reforçadas, né? Exatamente. Né? Uma vez eu estava comentando com um colega, eu falei assim, tal. Eu falei, cara, quantas vezes você abre e fecha a porta do seu carro por dia? Então você entrou para vir trabalhar. 1, 2. Parou no estacionamento. 1. Embarcou de novo para vir trabalhar. 2. Parou na sua casa. 1, 2. Acabou. E a viatura? É por isso que a borracha esfarela. Sim. Então depois de 1 ano e meio, 2 anos, aquilo está esfarelando aquela borracha. Porque a viatura abre e fecha as portas. É como se um veículo tivesse sido usado, sei lá, uns 50 anos. É verdade. Né? Então, o desgaste é muito mais elevado. E no Brasil não tem a cultura de pensar nisso, até o presente momento, né? Exato. Então, ou seja, nós estamos discutindo, Vilar, então eu podo por lim-pim-pim, né? O sindicato falou, amanhã você já tem um pacote de viaturas. Não, meu amigo. Mas você, que é integrante da Guarda Civil Metropolitana, imaginaria que quando você entrou lá, assim como eu, em 1995, que a nossa instituição teria um 556 para usar? Exatamente. Não. Foi a discussão que levou a isso. E é o que nós estamos fazendo agora. Isso. Agradecer o pioneirismo aqui da PRF, isso. Né, de já estar aplicando, né? Quiçá daqui a algum ano, né, ou alguns anos aí, a gente tenha algo parecido aqui também, falando, não, nós vamos pegar o carro aqui e vamos submeter esses veículos a esses parâmetros. Exatamente. Eles atenderam os parâmetros? Entra na licitação. Não atendeu o parâmetro? Não entra na licitação. Facilita o processo, porque aí a gente tira qualquer um que queira, né, comprar um mob pra gente, né? Não estou depreciando o veículo da Fiat, não. Exatamente. Né? Ele deve ter a sua utilização lá, apesar de não ter passado lá no Latin Cap, tem matéria para isso lá, teste de segurança, né? Para viatura não serve, na verdade. Para viatura não serve. Né? Então, ou seja, mas sei lá, no futuro, você pode ter algum veículo sendo disponibilizado no mercado que alguém acredita
que possa ser usado no serviço policial. Isso. Não dá, né? Não é possível pegar um veículo desse e colocar no patrulhamento. Assim, havia uma foto nesse mesmo site aqui, que se não me engano, é Fotos de Viaturas, né? Que é o nome do site. Sim. Né? Apesar que tá aí tá na foto aí, fica mais fácil. Tinha uma viatura, tinha um mob lá no Parque de Ibirapuera. Eu não quis usar. Porque talvez no Parque de Ibirapuera, beleza. Né? Você fazer um patrulzinho ali dentro do parque, mas a viatura que eu peguei estava na marginal. Exato. Então o que acontece? Quando se adquiriram, quando se fez a locação dessas viaturas, né, a estratégia da instituição foi de colocar essas viaturas primeiro no patrulhamento. Sim. O Sindiguardas foi lá, brigou, falou, pô, por que o comando de área tem uma Duster, Exatamente. né, e o cara vai patrulhar em 12 horas dentro da viatura Tá no mob. no mob, né? Então, houve a sensibilidade do comando de fazer a Sim. troca, né? Depois dos questionamentos do Sindiguardas. O fato é que depois a gente conseguiu fazer com que os mobs que tivessem no patrulhamento para algumas necessidades, eles não fossem empregados com 3, ou seja, o Vilarzão, eu gosto do Vilar pra caramba, meu. 1,80 m, 115 quilos, com aquela pancinha da hora, vai ser auxiliar no mob. Ou vai ter que chamar o resgate para me tirar lá de dentro. Verdade. Cortar a coluna para tirar o Vilar de dentro. Né? 43 não, o Burziguinho 44, né? Porque às vezes vem tamanho menor, tem que pegar 44. Tá então, para embarcar e desembarcar dele é um martírio, né? Exato. Então, Mussini que me... Ô, Vilar, uma pergunta. O sócio vai fazer, vamos mandar o comentário, né? Essa norma técnica é auto-aplicável aos entes da segurança pública estaduais e municipais? Não. Já respondeu? Não. E é por isso que a gente está trazendo ele aqui. Então, era uma norma técnica porque a Senasp compra viaturas para entregar para os entes federados. Então, ou seja, algumas guardas receberam viaturas. Creio eu que elas não tenham passado por esse teste. E eu digo por que elas não passaram. Porque a matéria está dizendo, a PRF é pioneira. Então, a PRF pega as viaturas que eles têm lá, por exemplo, que eu vejo em rodovia lá. Então, o Trailblazer, tinha um sedã lá, o Cruze, né? Só que o Cruze é mais antigo, né? Não foi adquirido recentemente. Ou seja, os veículos que a PRF provavelmente estão adquiridos a partir dessa matéria vão passar por esse teste. Exato. Né? Então, ou seja, então as nossas foram testadas. Não foram testadas, sim. porque primeiro elas não foram adquiridas pelo governo federal. Sim. Né? É o nosso processo de locação aqui. E o segundo é porque a PRF está sendo pioneira, isso começou agora. Sim. Né? Então nós temos que elogiar, nós temos que trazer a matéria à tona para que os próximos gerentes da cidade, né? O próximo prefeito, né? O seu secretário municipal de segurança urbana, o seu comandante da Guarda Civil Metropolitana, comecem a pensar que precisam pegar essa portaria, criar a adequação dela. Parâmetros. Né? Porque, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui, tá? Não sei se mas vamos dizer que o veículo que é codificado A lá para eles, não é o mesmo A nosso, para nossa tabela de utilização de veículo, que também não é o mesmo veículo utilizado para o estado de São Paulo. Até porque os parâmetros são outros, né, Vilar? Exatamente. A Polícia Rodoviária Federal, a tipicidade dela fica mais em rodovia, a gente entraria mais em comunidade, né? Eu digo assim, como é que você cataloga cada veículo? Sim. Então, tipo, veículo do grupo A, quais são os veículos? O veículo do grupo B, porque tem lá na portaria, e o Estado usa um código, entre aspas, e a Prefeitura usa outro. Isso. Né? Então, ou seja, tem que pegar aquela portaria, aqueles termos, aqueles dados técnicos e trazer para a realidade da Guarda Civil Metropolitana. Exatamente. Né? A gente tem que discutir, porque se a gente não discutir, não melhora nunca. Não acontece. Vilar, segundo Seminário de Guardas Municipais do Estado de Santa Catarina, já aproveitando, já que eu já disse esse nome todo, não é? Sim. Que ocorrerá no dia 27 de abril, às 8 horas da manhã. Exatamente. Então, existe o Sindiguarda Santa Catarina, né? E ele, obviamente, está compondo aqui, né, o staff de organização desse evento. Ele é um evento da FENAGuardas, né? Um evento da FENAGuardas. A gente precisa fazer com que haja as discussões locais, para a gente ter fomento e levar para Brasília a luta já melhor preparada lá com as necessidades. Por exemplo, a PEC 57. Né? Então, a PEC 57, nós estamos brigando lá, ou seja, nós tivemos já em Brasília lá, esse ano aqui, o Vec, o Evandro, né? Sim. A Adriana, a Regiane teve lá também, né?
A gente vai, obviamente, discutir o máximo possível, né? Em algum momento nós vamos ter que ter algum movimento lá para sensibilizar o presidente Lira, falar, escuta, né? 327 deputados assinaram essa PEC, ela precisa andar, né? Exatamente. Então, ou seja, precisa colocar ela na comissão aí, ou instalar a comissão especial, né? Para fazer ela fluir, né? E fazer assim, levar para o Congresso Nacional, os deputados vão decidir se vota ou se não vota, se aprova ou se não aprova, né? Que não dá para uma pessoa só, né? Colocar ali debaixo do braço ali e ficar segurando, pelo menos a intenção inicial de 327 deputados. É verdade. Né? De 327 deputados. Simbolicamente aprovada, né? Exatamente. Aqui na descrição vai ter o link aqui, né? Para você se inscrever, você, Guarda Civil Metropolitana da cidade de São Paulo, que tiver interesse de participar, inscreva-se, né? Vai ser na cidade de Florianópolis, nos dias que o Rafael já citou aqui. Eu vou relembrar aqui que fechou meu celular, põe o dedinho e 27 de abril, às 8 horas, lá na cidade de Florianópolis, né? A capital lá de Santa Catarina. O link vai estar aqui na descrição. E vamos assistir agora um vídeo do Jones Moura falando sobre isso aí? Colegas, guardas municipais de todo o Brasil, vai acontecer o segundo seminário de guardas municipais lá no estado de Santa Catarina. O tema vai ser a PEC da Polícia Municipal. É a PEC 57. Eu tenho orgulho de poder dizer, eu, Jones Moura, que sou o autor dessa PEC, juntamente com outros demais deputados federais. E você que é guarda municipal, morador de Santa Catarina, tem a obrigação de comparecer. Das demais regiões, compareça. Esse evento vai marcar a trajetória de lutas e batalhas do fomento e da força política dessa PEC, que já é uma das mais badaladas lá em Brasília. Ela trata da nossa aposentadoria especial policial, da guarda no caput do artigo 144, vai ser agora no dia 27 de abril, e pessoas ilustres dessa luta vão comparecer. O secretário nacional de Assuntos Legislativos, Elias Vaz, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, estará lá conosco. Eu estarei nesse evento também. O companheiro suplente de deputado federal, vereador, guarda municipal Eliel Miranda, idealizador do canal Azul Marinho, vai estar lá também. Rejane Soldani, diretora jurídica da FenaGuardas, o Alexandre da Sindiguardas Santa Catarina, o Soares, presidente da Associação de Florianópolis, o companheiro Naval, idealizador das Marchas Azul Marinho. Anote aí, olha, Hotel Castelmar, coloca isso no teu GPS, tu vai chegar rapidinho lá em Florianópolis. E você tem que se inscrever. Vai aparecer também aqui o link para sua inscrição. Não deixe de comparecer. Você quer lutar por essa PEC? Compareça. Se não for conseguir comparecer, já começa compartilhando esse vídeo. Deus está no controle. Chegamos ao fim de mais um programa Fique por Dentro. Não saia daí. O nosso amigo Vilar tem um último recado. É isso aí, Rafael. É um recado para você que ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal. Você que já é inscrito, vai lá no sino de notificações. Você recebe o Fique por Dentro e as suas informações aí, na palma da sua mão, que você pode consultar quando você bem tiver vontade, que você sentir ali uma dúvida, consulte o Fique por Dentro. Compartilhe e deixe um like para o Fique por Dentro.